A aula de hoje é sobre terremoto. Não há como entender terremoto se a gente não entender o que significa litosfera. Litosfera. O que é litosfera? Litosfera é a parte sólida que envolve a Terra. Se você escutar um chiado aí é porque está chovendo, mas é tão importante a parada que não vai comprometer aí não. Ó, litosfera é a parte sólida que envolve a Terra. Ah, professor, eu já ouvi falar em crosta terrestre. Tipo sinônimos. Praticamente a mesma coisa. Tá? Existe uma pequena diferença porque a litosfera ela é mais profunda do que a crosta terrestre. A crosta seria só a parte sólida mesmo. Mas nós vamos trabalhar como sinônimos, beleza? Litosfera, crosta terrestre é a parte sólida que envolve a Terra. Titi, ela é super profunda que eu sei que ela é infinita. Não! Ela não é infinita, não. Pra você ter uma ideia, se eu cavar um buraco agora aqui, sou um cavador de buracos. Vou cavar um buraco e vou até o núcleo da Terra. Cara, eu vou ter que cavar um buraco de cerca de 6.000 quilômetros. Cara, eu nunca vou conseguir. O ser humano só conseguiu, por exemplo, cavar um buraco de, no máximo, 11 quilômetros, que fica lá na Rússia, lá, muito louco. E se quiser visitar, vá, porque vai ser massa. Tá, vem cá. Mas a parte da litosfera, essa parte sólida, tem no máximo 70 quilômetros na sua parte mais profunda. Ela varia de uns 5 quilômetros, quando ela está embaixo da água, na parte oceânica, até 70 quilômetros nas partes continentais. Já vou explicar isso aí. Queridos, então, se comparado com o todo, com até o núcleo da Terra, 6.000 é pouco. Cara, o que é 70 perto de 6.000? É quase nada. Por isso que a gente diz que a litosfera é como se fosse a casca do ovo para o ovo. Tipo, cara, ela é finíssima. É tipo como se fosse a casca da maçã para a maçã. Tipo, quase nada. Então a litosfera ela é fina, é uma fina camada rochosa, sólida que envolve o planeta Terra, beleza? Olha só, e justamente por ela ser fina, ela está quebrada. Como assim, professor, quebrada? Sim, porque ela é fina em cima de um magma, magma é rocha derretida, numa camada chamada manto. Então, embaixo da litosfera está muito loucamente uma camada chamada manto, e a litosfera está em cima, quebrada, toda rachada. E cada pedaço dessa litosfera se chama placa tectônica. Ah, professor, agora eu estou entendendo, eu já ouvi falar em placa tectônica. Sim, placa tectônica são pedaços da litosfera. Esse planisfério, esse mapa, está mostrando para nós as placas tectônicas, né? Olha aqui, ó. Ah, professor, eu sei o que são placas tectônicas, são esses amarelos. Não, esses são os continentes. As placas tectônicas, na maioria das vezes, elas são maiores do que os continentes. O continente é a parte que está emersa, ou seja, para fora do oceano, para fora d'água. Isso é a parte do continente. Mas, por exemplo, estamos na beach, estamos na praia, fui para Matinhos, Caiobá, que é a praia aqui do litoral do Paraná, e eu coloquei minha sunga do Batman, meu maiô da Hello Kitty e vou mergulhar. Cara, na hora que eu tô lá na praia e eu coloco o meu pezinho lindo dentro da água, I am Tibunchen Water, manja ou não? Cara, na hora que eu faço isso, eu continuo pisando na litosfera. Tipo, eu não vou pro infinito além, um buraco lá, não. Eu continuo pisando na litosfera. Isso quer dizer que dentro da água também tem litosfera. Sim. Então, a placa tectônica, ela é o que está para fora, é o continente, mas também a parte do assoalho oceânico, ou seja, a parte que está embaixo do oceano. Então, vamos pensar na placa africana. A placa africana, ela é desse tamanho aqui, ó. Contempla o continente africano, que está para fora da água, e mais essa parte está embaixo da água. Perfeito? Ah, professor, mas você falou que a aula era sobre terremotos. Sim, são esses tremores de terra sentidos pela maioria das pessoas que moram nas bordas das placas. Guarda essa informação que é importante, tá? Como é que eles funcionam? Justamente pela movimentação dessas placas. Ah, professor, então o senhor disse que as placas se movimentam porque estão em cima do manto. Sim. O manto é rocha derretida. Sim. Fazendo blulululu. Sim. Então essas placas se movimentam e justamente onde elas se encontram... Ah, professor, eu já marquei um encontro uma vez. Nada a ver, mano, é diferente. As placas tectônicas se encontram e fazendo uma observação massa aqui. Tem um vídeo falando só dos tipos de movimentos de placas, tá aí no canal. Pode assistir, é importante.
Essas placas se encontram, e onde elas se encontram, onde elas se encostam, na borda, nos limites das placas, é onde acontecem os piores terremotos, onde eles são mais sentidos. É onde a gente fala que acontece o epicentro ou o epocentro do terremoto. Professor, como assim epicentro, epocentro? Se liga. As placas se encontraram, isso pode ter acontecido a uns 30 quilômetros de profundidade e ela se chocou. Lá é o epocentro, lá é o foco do terremoto. Guarda essa informação, é o foco do terremoto. E aí, se eu saio do foco, do epocentro, e vou subindo até a superfície, ali, na correspondência, nessa linha, é o epicentro. Então, quanto mais próximo uma região estiver do epicentro do terremoto, mais ela vai sentir o terremoto. Ah, professor, é por isso que, por exemplo, no Chile tem um monte de terremotos? Sim, em Chile tem muitos terremotos, porque o Chile está no encontro de placas. Sim, sou muito poliglota, né, mano? Ó, vem cá, placa de Nazca, placa sul-americana. Aqui tem um limite de placas onde elas se encontram e o Chile está aqui, ó, parte oeste da América do Sul. É por isso que lá tem muito terremoto. Ah, professor, eu já ouvi falar que no Japão tem super, hiper terremotos. Sim, Japão, opa, Japão tá aqui. Eu não desenhei o Japão aqui, mas daqui, ó, um conjunto de ilhas. Queridos, aqui é o encontro da placa euroasiática, a placa do Pacífico. Então ali o Japão está justamente em cima de encontros de placas tectônicas. Por isso que ele sente terremoto pra caramba. Professor, e tsunami? Eu já ouvi falar em tsunami. O tsunami nada mais é do que uma grande onda. Sério, professor? Sério. O tsunami pode acontecer quando cai um meteoro no oceano. Uma grande onda. Pode acontecer quando há um deslizamento de terra e cai na água e forma uma grande onda. Tsunami é grande onda. Só que é comum acontecer o tsunami, ou seja, essa grande onda, quando há uma movimentação das placas embaixo da água, embaixo do oceano. Sério, professor? Sério. Imagina uma bacia com água. Você dá um tapa na bunda da bacia. Oxe, a água se mexe. Cara, o tsunami é como se alguém desse um tapa na bunda do oceano. Tipo, ele se mexeu. Uma grande onda. Professor, você é retardado. Todos nós somos, tá? Mas olha só. Então, o tsunami costuma acontecer também, lógico. Quanto mais perto do epicentro do terremoto o país estiver e esse epicentro for embaixo d'água, mais provável aquele país vai passar por um tsunami. Então, o tsunami vai acontecer também próximo às bordas das placas, e aí vai em direção aos continentes. Professor, eu já ouvi falar num lance chamado escala Richter. Sim, foi um americano chamado Charles Richter. Esse cara, na metade do século XX, ele bola uma escala, uma maneira de medir a intensidade dos terremotos. Qual que é o lance? Ele pega, ele cria um aparelho chamado sismógrafo. O que é um sismógrafo? Sismo é divisão, é rachadura, é quando há esse encontro. Então ele quer medir a intensidade desse choque, desse sismo. E ele bola uma escala que vai de 1 até infinito, mas nunca passou de 9,5, que foi no Chile, inclusive. Nunca chegou a 10. O dia que chegar a 10, os cientistas falam que a Terra racha. E ela mede a intensidade do tremor, não o quanto destruiu. Porque o quanto destruiu, o nome da escala é a escala Mercalli, que vai medir, por exemplo, quanto de destruição teve no país. Professor, calma aí. Claro, porque, por exemplo, se o terremoto acontece em um país que está preparado para o terremoto, cara, não vai acontecer tanta coisa. Como em 2011 no Japão. A escala foi de foi de 7 e pouco, perdão, foi de 8 e pouco, e não matou tanta gente. O que vai matar, na verdade, depois foi o tsunami. O terremoto não mata muito. Porque aquele país, o Japão, está preparado. É legal se procurar na internet depois, os prédios do Japão, eles são construídos para balançar, quando dá o terremoto, eles não caem. No Chile, a mesma coisa. Agora, no Haiti, em 2010, que o terremoto foi na escala 7,9, foi menor do que no Japão. Matou uma galera, matou muita gente, porque o Haiti não estava preparado. Não estava preparado para aquele terremoto. Então, tem tudo a ver o quanto o país está preparado para receber esse tremor, esse terremoto. Beleza? Vem cá, já estou encerrando, se liga aí. A escala Richter vai medir a intensidade do tremor e a escala Mercalli vai medir o quanto de destruição que aconteceu. Vou voltar aqui, por que no Brasil não tem tanto terremoto? Ou na verdade, no Brasil tem terremoto?
Tem. No Brasil a gente chama de pequenos abalos sísmicos. Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa. E quanto mais afastado das bordas, menos você vai sentir. O Brasil, olha aqui, ó, aqui está o Brasil, vou até passar o dedo aqui, ó. O Brasil está aqui assim, ó. O Brasil está afastado das bordas, por isso que a gente não sente tanto terremoto. Os terremotos são mais sentidos nas bordas, nos encontros das placas tectônicas. Beleza, galera? Então é isso. Vamos fechar aqui em linha de raciocínio? Olha só. Para entender terremoto, tem que entender litosfera. Uma fina camada rochosa que envolve a Terra. Perfeito? Também chamada de crosta terrestre. Ela está quebrada. Ela está inteira rachada por causa dos movimentos. E por causa do magma que se mexe. Esses pedaços da litosfera são chamados de placas tectônicas. Caiu aqui a Smurfette aqui, ó. Ora, fica a Smurfette. As placas tectônicas, elas são pedaços da litosfera. Tem a parte emersa continental e a parte embaixo da água, que é a crosta oceânica. E os terremotos acontecem pelo choque entre essas placas. Quanto mais perto estivermos de onde as placas se encostam, muito mais nós vamos sentir os terremotos. A escala para medir isso é a escala Richter. Há um rap aí, que eu quero que você dê uma olhada depois, procura ele aí, porque ele é muito fera. Ele fala justamente desses movimentos e como é que a gente pode sentir isso tudo aí dos terremotos. Beleza, galera? Um grande abraço. Eu tô com a camisa aqui, ó, do Catania. Catania é um time da Itália, interior da Itália. E a Itália também é um país muito suscetível a terremotos. Beleza, galera? Fui, um abraço. Ei! Essa foi a nossa aula de hoje. Bom estudo!